Eu sou Erickson Crivelli, você está no podcast de Crivelli Convida, que no portal do Justificando e também no nosso canal do YouTube. A semana passada nós abrimos já, está no ar ainda para aqueles que quiserem ver nos nossos canais, uma discussão sobre fake news, sobre verdade factual. Discutimos com o professor da USP, Hortelado. Hoje nós estamos aqui com mais um convidado para discutir esse assunto, mas antes de eu apresentar o convidado para vocês, eu gostaria de agradecer aqui a presença do nosso editor no Justificando, que agora nós estamos no Justificando e aos pouquinhos ele vem nos visitar e eu vou visitá-lo também muito em breve lá no seu podcast, que tem uma popularidade enorme, né? Espero que a minha presença não prejudique a sua popularidade. Estamos aqui com o André Zanardo. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Crivelli. Tem um nome para isso, chama crossover. Hoje a gente está fazendo um crossover. A gente vai receber eu estou sendo recebido aqui hoje e aí em breve você vai estar lá no nosso podcast do Justificando. Tá vendo? Eu estou sempre aprendendo com você. É fantástico. Isso é muito bom. A gente está chamando outras pessoas e é muito bom ter o programa do Crivelli Convida no Justificando. E eu recomendo muitíssimo, tanto que a gente está junto nessa caminhada já faz um tempo. E agora no Crivelli Convida, aqui no Justificando, é fantástico. Se não conhece, se você que está escutando a gente não conhece ainda o podcast do Justificando, entra lá também, conheça, porque eu vejo assim, o Crivelli aprofunda os conhecimentos e a gente faz aquela noção um pouco mais superficial. Se você gosta do podcast Justificando, vai gostar do Crivelli Convida. Se gosta do Crivelli Convida, vai gostar do podcast Justificando. Ok, André, não, mas eu aprendi mais essa agora hoje. Fico feliz porque eu estou sempre aprendendo. Eu sou um convertido tardio, né? Todo convertido tardio tem esse problema. Às vezes exagero em algumas coisas. Mas, enfim, hoje nós temos um convidado também muito especial para tratar desses assuntos, que é o tema da nossa discussão hoje, que é o Eugênio Butti. Eugênio Butti ele tem um currículo tão extenso que eu peguei o Lattes de Eugênio Butti para aqueles... O ministro Weintraub não sabe ainda o que é o Lattes, mas o Lattes é uma plataforma que faz onde você lança as informações de carreira acadêmica, produção científica, artigos de imprensa também, não só matéria estritamente científica, mas o Lattes dele é tão extenso que eu falei, não, eu vou conversar com o Eugênio e vou pedir para ele me dizer o que é que eu posso destacar. Mas o Eugênio é uma pessoa fantástica, eu tive o privilégio de conviver com ele na universidade. É óbvio que ele foi muito adiante da universidade que nós compartilhamos, o que eu até tenho um pontinho de inveja, né? Porque nós usamos o Largo São Francisco nos piores momentos do Largo São Francisco do país, né? O Largo São Francisco tinha uma estrutura muito conservadora, nós vivíamos num regime autoritário, e depois Eugênio continuou a sua tarefa, é jornalista, ele escreve no Estadão, escreve na Época, eu até perdi a conta, tem outros, estou citando os dois mais importantes aí que eu vi. Ele é professor titular da ECA, né? Tem vários livros publicados, a quantidade de artigos científicos, então, são inúmeros, tá certo? Quando eu fui me preparar para essa entrevista, eu tento, né, fazer alguma preparação, vi que era quase impossível aprofundar ter um mergulho do jeito que a minha geração gostaria de fazer na tua produção acadêmica. Mas não tem importância. Eu acho que as pessoas podem pesquisar o seu nome todos, mas ele lançou um livro agora no final de 2019, né? Muito recente, que chama... o título é uma indagação, existe democracia sem verdade factual? Esse é um dos temas que nós queremos discutir com você. Depois, se você quiser, você fica à vontade, quiser alongar sobre isso, confesso que não li o livro, mas eu li resenhas do livro, li entrevistas que você deu, acho que é uma contribuição, uma reflexão enorme que você faz e uma contribuição fundamental para o debate sobre o regime democrático. Eu acho que os cientistas políticos, eu tenho formação de mestrado em ciência política, mas os cientistas políticos, eu até comentava aqui antes de você chegar com o nosso editor, com o André, geralmente são muito positivistas, né? E a componente da irracionalidade da condição humana tem uma dificuldade muito grande de lidar, os cientistas políticos, de lidar com
com essas coisas imprevisíveis de manifestações democráticas. Isso ao longo do segunda metade do século passado, a ciência política teve muita dificuldade, né? No Brasil, em particular, como tratar com Jânio Quadros, como tratar, assim, esses malucos todos que apareceram na nossa história, né? Lacerda e outras experiências. E agora nós estamos aí repetindo isso. Mas eu acho que não preciso mais. Posso encerrar aqui, porque você é o show desse podcast. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco o que é isso, o que é uma fake news. Acho que não precisa alongar muito nisso, mas o que é verdade factual, que parâmetro conceitual a gente tem para distinguir uma verdade factual de uma narrativa, né? Nós sabemos que as narrativas são usadas excessivamente, tanto pela esquerda como pela direita, não é privilégio de ninguém. Qual a diferença disso? O que é uma pós-verdade? O que é uma pós-política? São conceitos que estão rodando aí nas redes sociais. Eu, como os nossos ouvintes aí do Justificando e do meu podcast, temos dificuldade para entender, lidar com esses conceitos todos. Então, seja bem-vindo. A palavra é toda sua, Eugênio. Bom, Crivelli, é uma alegria receber você aqui, o André, que eu conheci hoje, mas o Crivelli, nós nos conhecemos do Largo de São Francisco, do movimento estudantil. Ele disse que era um tempo difícil, sem dúvida, era o começo dos anos 80, a ditadura militar estava no final, mas nós não sabíamos exatamente o que estava acontecendo. Havia ainda uma indagação sobre se haveria um recrudescimento da repressão. Enfim, era um período de muitas incertezas, mas ao mesmo tempo um período de enorme otimismo, né? Nós militávamos com muita alegria, muita disposição, e eu me lembro dos nossos contatos, vários grupos de esquerda, cada um era de um grupo de esquerda. Foi um período, para mim, muito feliz. Como, de resto, minha vida foi muito feliz. A gente conversava agora há pouco. Eu fiquei em Brasília 4 anos, como presidente da Radiobras no governo Lula, no primeiro governo Lula. Era um período de intensas discussões, havia o papel da informação que eu acreditava que a Radiobras, como órgão público, deveria fornecer, sem distorção, sem partidarismo, e nós conseguimos fazer isso, mas as discussões eram intensas, havia cobrança de alguns setores de que a gente apresentasse, como se dizia, narrativas de defesa do governo. Eu tinha arrepio quando eu escutava isso, mas também foi um período muito feliz. Eu gostei muito de estar lá, E agora, como professor, eu trabalho como professor que cuida da informação, da fabricação de valor na indústria do imaginário. Me ocupo também de ética da imprensa, ética das comunicações, e é uma questão que me ocupa. Verdade factual, em primeiro lugar, pós-verdade, fake news, as três questões que você levanta aqui. Como eu iniciaria uma conversa sobre esses assuntos? Eu diria o seguinte: nós estamos num período em que as tecnologias, as malhas das redes digitais, a emergência da inteligência artificial mediando o fluxo da informação numa escala planetária, com um volume de capital inimaginável. Hoje, as empresas mais valiosas do mundo são empresas que operam nessa atividade de divulgar informação, de captar olhar, de lucrar com os dados daqueles que ela consegue atrair. E aí dentro nós temos Amazon, que não é uma loja de livros, é uma loja de olhar,
é uma loja de dados dos seus usuários, que tem um valor exponencial. Nós temos a Alphabet, que controla o Google, temos Facebook e WhatsApp, né, que são um grupo só. Esses conglomerados gigantescos contam com usuários ativos na casa de 3 bilhões de pessoas. É algo... Recentemente, o New York Times comemorou a conquista de 5 milhões de assinantes, o que é uma proeza para uma empresa jornalística, mas é um grão de areia se comparado à potência das redes sociais. Nesse universo, a mentira trafega com uma facilidade e com encantamento, que é uma coisa que nós nunca tínhamos visto. E isso deformou as relações políticas. É isso que nós precisamos ter em mente. As relações políticas, no nosso tempo, não são iguais às relações políticas que vigiam há 40 anos ou há 2000 anos. É interessante que num texto de Platão, que está na República de Platão, a Politeia, nós encontramos uma passagem em que ele diz claramente, embora condene a mentira e condene os mentirosos, Platão não aceitava isso, ele diz que muitas vezes na política cabe ao rei, cabe ao governante, às vezes o recurso de mentir, com o objetivo de proteger a cidade. Nós estamos vendo isso no nosso tempo, em várias situações. Eu me refiro às mentiras que podem encontrar uma justificativa ética. Vamos pensar no século XX, o dia em que as tropas aliadas vão invadir as costas da Normandia, por ali entrar para enfraquecer um flanco dominado pelos nazistas, né? É claro que o governante não poderia convocar os repórteres e dizer: daqui a 2 dias vamos invadir a França, o território francês. E, para proteger o Estado, para proteger a população, é lícito, às vezes, que o governante sonegue uma informação. Ou mesmo, um país prepara um pacote econômico. Ele não vai dizer: amanhã nós vamos desvalorizar a nossa moeda. Ele precisa esconder essa informação, mas essa informação equivale ao atendimento dos direitos da população e, portanto, o ato de não dizer a verdade ou não dizer toda a verdade encontraria uma justificativa ética. Isso não é difícil perceber. A política envolve, às vezes, esconder a verdade, envolve, às vezes, até mentir. Mas o que tem acontecido hoje é algo de outra escala, né? E isso levou alguns estudiosos a levantar uma expressão pós-verdade. Isso, em 2016, foi capa de uma revista muito importante, que é a Economist, a mentira na política e a era da pós-verdade. O que se diagnosticou naquele momento? Que, embora a mentira faça parte da política, e eu não estou dizendo aqui que o político tenha que mentir, não é isso. É apenas um registro de que nós não vamos encontrar na história da humanidade um universo político em que não houvesse mentira. Sabemos que isso é um fato. Embora a mentira faça parte da política, como um vício ou como uma exceção, mas está lá, nós hoje teríamos um tempo em que as decisões das multidões, as decisões do Estado, são orientadas, informadas por fanatismos, por coisas que não têm nada a ver com a verdade factual.
Então, fantasias delirantes de pessoas delirantes convencem as multidões num grau que não se verificava antes. Não é que antes a política fosse a verdade pura, não é isso que se diz. Mas agora a verdade factual parece que deixou de ter valor. E isso vem gerando distorções no mundo todo, a um grau assustador. Isso aparece na especulação do mercado financeiro, isso aparece em decisões disparatadas que vários governantes adotam em nome de combater fantasmas que não existem. Por exemplo, hoje no Brasil e um pouco nos Estados Unidos, nós temos mobilizações políticas contra o comunismo. Isso é uma fantasia, isso é um corpo que não existe, o corpo do comunismo. Pessoas dizendo que a Terra é plana, pessoas dizendo que tomar própolis mata o vírus de não sei o que, ou o vírus de não sei o que lá, com uma escala que não existia. Então, esse é o que leva algumas pessoas a dizerem que teríamos ingressado na era da pós-verdade. A verdade, não qualquer verdade, mas a verdade factual não interessa mais. Interessam os meus preconceitos, interessa a fúria com que eu me dirijo aos inimigos do Brasil, sabe? Então, como se o Brasil não fôssemos todos nós, como se brasileiros fossem inimigos do Brasil. Então, isso inaugura um pouco essa era da pós-verdade, que é um conceito com o qual a gente deve lidar com cuidado. Ele não é absoluto, ele não pode ser entendido como o diagnóstico definitivo das coisas, mas é um conceito que nos ajuda a perceber que existe um mal-estar aí, um mal-estar muito sério que gera consequências muito sérias. No meio disso está a ideia de fake news e no meio disso está a verdade factual. Eu vou falar um pouquinho de verdade factual, mas aí a gente segue a conversa. Dizer sobre a verdade é algo muito extenso, né? A própria filosofia é uma discussão sobre a verdade, desde que aparece. Se nós voltarmos ao nascimento da filosofia, mesmo aos pré-socráticos, Tales de Mileto, Demócrito, tantos, eles chamam os fatos para discussão para se contrapor àquilo que os gregos tratavam apenas na mitologia. Se eu navegar, eu vou chegar no fundo, no fim do mundo, vou encontrar o Deus furioso que vai... Não, vamos olhar os fatos. É muito interessante. E isso começa a inseminar o pensamento filosófico. Essa presença da verdade, depois na metafísica, na filosofia, acaba sendo o motor de toda a discussão filosófica. E dessa verdade é impossível dar conta. Assim como a verdade religiosa. A verdade religiosa, ela invoca a fé, ela mobiliza a fé no espírito de uma pessoa. A fé escapa à razão e tem o seu valor, muitas vezes, reivindicado justamente por isso, porque é algo superior à razão, que alguns acreditam nisso. Portanto, é impossível também esgotar o que é a verdade religiosa. Mas nós podemos falar da verdade dos fatos. Estamos aqui agora, nós três, a um determinado horário, conversando sobre um determinado assunto. Isso é um fato, nós percebemos isso como fato. E qualquer pessoa é capaz de perceber isso como um fato. Ninguém precisa ter feito pós-graduação, pós-doutorado, para saber que estamos aqui nesse momento, que o horário marcado é tal, que o nosso endereço neste momento é tal. Coisas assim, que o Brasil enfrenta neste momento o risco de uma epidemia já considerada uma pandemia, difíceis de avaliar.
que as autoridades estão mobilizadas para adotar políticas para conter essa primeira onda do contágio. O vírus é de uma determinada cepa, tudo isso se sabe, são fatos. E as opiniões se amparam nos fatos e aí temos as divergências. Isso é a ideia de verdade factual, que estamos aqui agora. Isso é uma verdade factual. Não é uma verdade transcendente, mas é um fato elementar. Se nós perdermos contato com a capacidade coletiva de identificar os fatos, por mais controversa que seja a natureza teórica do fato, ou que seja a definição do fato discutível, mas se nós perdemos essa possibilidade coletiva, nós perdemos as referências da política. E no lugar da política entra o fanatismo. E aí acabou a razão, acabou o registro factual. É uma espécie de construção de um mundo em que as pessoas não têm mais direitos, em que a razão não vale mais para nada. Uma volta de uma guerra de todos contra todos, com algumas modulações. Então esse é o problema que eu venho estudando um pouco. E, Eugênio, eu gosto muito da tua posição, do teu olhar, e pergunto também se a questão da soberania, ela tá... Onde que entra a questão da soberania no momento em que você tem as relações de poder tendo sido convertidas de forma vertical para horizontal e hoje em redes multimodais de comunicação? Se a soberania é prejudicada, já que, por exemplo, o Estado, o mercado são grandes produtores de verdade, controlam a verdade, e neste momento elas estão submetidas a um coletivo histérico que produz a sua própria noção de verdade. Os Estados-nações, as instituições, elas entram em crise no momento em que não há mais coesão? Essa questão, da maneira como você está formulando, ela aparece já na segunda metade do século XX. Nesses termos, não apenas por causa dos conglomerados que controlam o fluxo de mensagens de uma maneira transnacional, como que numa malha que envolveria o planeta acima do alcance das legislações nacionais. Isso não apenas por essa razão, mas a própria globalização, no seu fôlego mais recente, porque a globalização é antiquíssima, mas no seu fôlego mais recente, coloca relativizações para o Estado Nacional, e são vários estudiosos que vão falar disso. A ideia de soberania é uma ideia essencial para se definir o próprio Estado. O Estado precisa do território, precisa do povo para parar de pé, e precisa ter soberania. Soberania quer dizer as decisões desse povo ou dessa sociedade sobre este território valem por si. Elas não precisam pedir licença para nenhum organismo internacional, aquele poder é soberano. Então, sem a noção de soberania, isso é curiosíssimo, nós não temos a noção de Estado. Quer dizer, se não houver soberania, o conceito mesmo de Estado, conceito jurídico, conceito político, não existe. Não existe. Mas, no mundo em que as pessoas começam a perceber que certos temas precisam ser tratados de forma multilateral ou precisam ser tomados como um problema de todos e não só de um Estado, e isso vem com muita força depois da Segunda Guerra, a noção de soberania é flexibilizada, ela precisa ser. Se nós tratarmos hoje
dos temas ecológicos, não há soberania, não pode haver. Não pode haver alguém que diga o pinguim é meu, eu vou fazer com ele o que eu quero. Porque o pinguim afeta o outro, a Amazônia é minha, eu vou fazer o que eu quero. Não é assim. Nas questões ecológicas isso é muito visível, mas também na questão dos fluxos de capital. É muito visível isso. A ideia de se taxar o capital é antiga também e está super presente. Como é que pode 3 professores pagos por uma instituição financeira emitirem um parecer e quebra a economia de um país inteiro com a especulação? Então, tudo isso foi posto em questão. A soberania não é mais o que ela era, mas com a emergência dos conglomerados, essa questão se complica. Por que razão? Pensemos o seguinte, para pegar uma introdução fácil para um problema difícil. É muito comum no Brasil a gente ouvir que 3 famílias, 7 famílias, 14 famílias controlam os meios de comunicação. O Brasil tem um problema histórico de monopolização dos meios de comunicação. Disso nós sabemos. Mas eu acho curioso que as pessoas reclamam muito disso sem referências fáticas e sem parâmetros construídos democraticamente. Qual é o número de famílias que deve existir no negócio da comunicação para que a gente possa dizer isso é uma ordem democrática? É um critério que não existe. E o mais espantoso, e que não existe e deveria ser construído. O Brasil é um país atrasado terrivelmente nessa matéria da regulação dos meios de comunicação. Teria que ter feito isso antes, não fez. Poderia ter feito isso em certas oportunidades históricas, não fez. E temos aí uma coisa funcionando meio na selva. Mas o que é muito curioso é que as pessoas reclamam disso no Facebook. E o Facebook não é que é controlado por 14 famílias, 21 famílias, 6 famílias. O Facebook é controlado por uma pessoa física. E ele é um monopólio global que atravessa todas as fronteiras nacionais. Veja só, o que é a soberania de um país perto de um controle do fluxo de informação e controle de dados pessoais dos indivíduos nessa escala? O que pode um país de 1 milhão, 3 milhões de habitantes dizer sobre esse tipo de negócio? Como um país se protege disso? Não existe. O poder aí já está completamente fora do Estado. Há um conceito de totalitarismo, não é bem um conceito de totalitarismo, reformulando. Há uma chave para que entremos no conceito do totalitarismo que pode ser dado por uma balança. Quando a vida privada é totalmente aberta, vulnerável, diante do poder central, eu não tenho exatamente uma democracia. Porque eu não tenho proteção da privacidade. Quando o poder do Estado não é transparente para o cidadão, mas é opaco e é fechado para a sociedade, ou seja, a cidadania não controla o que se passa dentro do Estado, nós não temos exatamente uma democracia. A democracia existe quando a privacidade é protegida e o Estado é transparente. E o totalitarismo existe quando o Estado é fechado, protegido contra a sociedade e a vida privada é vulnerável ao controle do Estado. Se eu aplico essa balança conceitual ao que acontece nos conglomerados, eu vou perceber que aparatos como o Facebook são totalitários. Isso não significa que eles sejam de fato totalitários, mas significa que neles
um dos aspectos do totalitarismo aparece, porque você não sabe o que move aquele algoritmo, você não sabe como funciona aquele código, você não sabe qual a base do software que é operado lá. E, de outro lado, esse algoritmo, essa programação, essa empresa tem todos os dados sobre você, inclusive os dados que nem você sabe de você mesmo. É quando que você pode desenvolver certa doença. Os bancos de dados sabem isso, mas você não sabe isso de você. Isso é um poder com traço de totalitarismo, um poder incomensurável, porque é impossível de medir, e atenção, um poder que passa fora do Estado soberano. Ele vai direto no núcleo do capital. Ele é um poder fora do Estado soberano. Que soberania tem o Estado para proteger o seu cidadão dentro desse poder que está fora do Estado? Então é um poder imenso fora do Estado que aí sim veio para enfraquecer ainda mais a noção de soberania. Bom, enfim, acho que você levantou várias questões aí. Uma das... Bom, se nós temos esse problema com os conglomerados que administram as redes sociais, quais são os caminhos, né, para se regulamentar isso? Que é uma coisa que muita gente tem dificuldade de afrontar esse assunto, até porque você tem que ter um leque de informações, né, e de interlocutores, que o processo político dificulta isso hoje, né? Não estou aqui fazendo campanhas com observações antidemocráticas, mas o sistema político tem essa dificuldade de lidar com isso. E eu acho que o cenário vinha caminhando para se avançar rapidamente nisso, até, eu acho, você tinha um processo de globalização, mas com algum sistema multilateral que vinha crescendo. Apesar de não ser percebido as vantagens disso por todos os atores, mas você tinha um comércio regulado, você tinha cenários e tabuleiros de disputa, né? De disputa de poder, onde se pode se explicitar as coisas, até os fatos, né? Até as verdades factuais. Mas que nós vivemos hoje um processo de desmonte do sistema multilateral, quer dizer, eu digo, no espaço do Estado, da soberania do Estado, é impossível se pensar uma regulação nacional para se confrontar tudo isso. Aí eu te pergunto o seguinte, no meio dessa dissolução do sistema multilateral que está na ação do governo Trump, algumas coisas estão se movendo, algumas peças estão se movendo no sentido contrário. Veja a União Europeia, primeiro com a Lei de Proteção dos Dados, que rapidamente foi copiada por vários países, porque supre uma carência, e digamos até no momento, até imponderável que o governo Temer tenha aprovado essa lei, né? Você veja que isso é um grau de imponderabilidade da política. Né? Quando houve a aprovação da diretriz, eu falei, não é possível, né? Eles não sabem do que se trata. Eles não sabiam do que se trata. Acho que fizeram, aprovaram. Mas assim, está um espaço, hoje a União Europeia tem uma influência nesse debate enorme. Há um mês atrás, um pouco, o Mark Zuckerberg, a família Zuckerberg, que é proprietária do Facebook, foi numa reunião com a Comissão Europeia, né? E fiz uma proposta eu não tive acesso a esse documento, já procurei nas redes sociais, não achei, mas fiz uma proposta de regulamentação, pelo menos de tributação, porque como já tem alguns estados da União Europeia membros que estão tomando essa iniciativa, a França já fez, agora a Espanha aprovou faz um mês e pouco, também uma tributação de vendas nas redes sociais, de cobranças, etc. Estão se movendo. Eu te pergunto o seguinte, né? Você consegue vislumbrar, a impressão que eu tenho, que a União Europeia está percebendo uma brecha, né? E por que o Mark Zuckerberg sai dos Estados Unidos e vai à União Europeia? Porque, de certa maneira, ele está tentando se antecipar. Um jogador hábil, inteligente, está tentando se antecipar. E o cenário político norte-americano parece que não apresenta nenhuma possibilidade, nenhum interlocutor real para ele fazer essa discussão, nem na Casa Branca, nem no Congresso, porque venhamos e convenhamos, os democratas também estão polarizados, ou numa forma absolutamente já derrotada, que é o mainstream da família Clinton, ou
o Bernie Sanders, que não vem a ser exatamente uma solução. Só ver o histórico dele, as coisas que ele fala, não me parece uma solução. Né? O cara que elogiou a União Soviética, elogia, né, diz que é socialista, mas as propostas são sociais-democratas. Né? Eu me identifico muito com essas propostas. Mas isso não é socialismo, né? Isso é outra coisa. Trabalha também no campo dos fantasmas. Você vê, assim, eu acho que a União Europeia está tentando achar uma brecha de oportunidade nisso. Você acha que o caminho é por aí de regular isso, de regular as grandes corporações? Você vê possibilidades nisso no cenário internacional? Se há no pensamento jurídico, no pensamento acadêmico, nas instituições, espaço para avançar nisso? Porque não adianta só você ter 2 ou 3 sábios lá na União Europeia querendo fazer isso e não há espaço. Queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso. Eu acredito, Crivelli, que se não houver uma regulação que quebre o monopólio desses conglomerados, a democracia não sobrevive. É assim. E não sobrevive pelos fatos que estão eclodindo de forma irrefutável na frente de todos nós. O controle da informação e do debate público, ele não pode estar como ele está hoje. Não pode ser um sistema refém de equipamentos como Cambridge Analytica, que com uma manipulação de 4, 5 passos pode levar uma sociedade a acreditar naquilo que ela não acredita, mas não sabe que não acredita. É uma coisa intolerável. E não pode levar uma sociedade a decidir uma coisa que ela não quer decidir e não sabe que não quer decidir. Essa possibilidade é incompatível com a vigência de um regime democrático, a vigência de um regime que supõe uma autonomia individual, que supõe consciência crítica, que supõe razão e um juízo de fato, um juízo de valor para que as decisões coletivas sejam tomadas com um embasamento mínimo. Em situações de emergência, como essa pandemia do coronavírus, parece que organismos internacionais e organismos nacionais acabam conseguindo se pautar por alguma base de razão. Mas, no correr da barca, nós vemos absurdos atrás de absurdos e as multidões embarcando em absurdos. E isso precisa ser visto a partir também do fluxo da informação e das instituições que controlam o fluxo de informação. Por isso é que é preciso regular esse setor. Veja, no século XX, os meios de comunicação de massa foram regulados. Na Europa, com uma predominância de instituições públicas ou estatais. Nos Estados Unidos, com a predominância de instituições comerciais privadas, mas com espaço assegurado para comunicação pública ou estatal, e que ninguém lembra disso, mas os Estados Unidos reservaram isso, e principalmente com um regime que obriga as empresas a competir entre si. As redes de televisão são 3, porque a institucionalização da regulação obrigou que fossem 3. Agora nós precisamos fazer isso com relação aos conglomerados da esfera digital, da mídia digital, das tecnologias da informação. Elizabeth Warren, a senadora que recuou da sua candidatura no Partido Democrata, ela tem uma formulação sobre isso. E ela diz claramente, abertamente, precisamos quebrar o monopólio desses conglomerados. Os Estados Unidos já tiveram momentos em que essas pessoas que controlam esses conglomerados foram chamadas a depor no Senado, foram
inquiridas no Congresso, mas não se caminhou muito. Na União Europeia, alguma coisa andou. É muito pouco, mas andou. O importante aqui é a gente entender por que andou na União Europeia. Na minha opinião, não é apenas porque a União Europeia é um mercado importante quando vista em conjunto, mas é principalmente porque a União Europeia, por ser uma união de Estados, portanto, uma união de Estados em que a soberania nacional é flexibilizada, ela só pode funcionar mediante debates racionais. O Parlamento Europeu tem muito dessa componente. E aí se percebe com toda clareza que o enfrentamento desses novos conglomerados não pode ser tarefa para um único Estado. E a formulação que vem dessa percepção, ela é mais densa, ela é mais sólida e ela é mais elaborada. E aí a comunidade política começa a perceber que a privacidade precisa ser protegida em tal nível, começa a perceber que se a privacidade não tem proteção, a autonomia individual foi para o ralo, porque uma pessoa que não domina os dados de si mesma não tem autonomia para tomar decisões. E, ao contrário, as decisões dela estão sendo tomadas por uma espécie de parasita tecnológico que se acopla à consciência, infiltra-se naquilo que é do domínio do inconsciente, e quando o sujeito percebe o que aconteceu, o tempo já passou e a realidade é outra. Isso é uma invasão de privacidade de um modo que é quase que peça de uma obra de ficção distópica. É algo difícil de descrever em termos de um debate público civilizado e racional. Porque é uma figura difícil até de definir, difícil de conceber. A União Europeia, então, ocupa um lugar de destaque nesse tipo de embate com os conglomerados. Alguns países copiaram, sim, copiaram, mas é pouco. A questão crucial é quebrar esses monopólios, obrigar que esse tipo de serviço esteja submetido à concorrência e obrigar que as informações aí contidas não sejam segredos do capital. Podem ser informações confidenciais, mas precisam ser regidas por regramentos públicos. Assim como as contas bancárias são segredos das pessoas, mas elas obedecem a regramentos públicos. A autoridade do Estado não pode ir lá olhar a conta da pessoa. Quando isso acontece, é uma violência. Mas o regramento do funcionamento das contas privadas invioláveis são regramentos públicos. Hoje, esses regramentos no fluxo da informação são regramentos privados. É um conglomerado que resolve se tal página vai ser tirada do ar ou não. É um conglomerado que decide quem é que está inventando mentira ou não. É muito complicado. O regramento não é público, mas o benefício deveria ser público e o acesso é público. Quem pode fazer um regramento público? Instituições como o Estado, instituições públicas. Sejam estados agindo em cooperação, sejam setores colocados dentro de um determinado Estado nacional. Então, o que eu quero dizer, a regulação desse setor é uma tarefa prioritária para preservação da individualidade, preservação da democracia. E se isso não for feito, a democracia dança. A política mesmo, como nós a conhecemos, dança. Nós vamos passar a ser governados por outras forças, forças que não conhecemos, que não controlamos. É um grupo de pessoas, normalmente trabalhando em torno de um projeto comum, às vezes fisicamente reunidas, que compõem a redação de um órgão de imprensa que apura os fatos e discute os fatos.
com a sua visão de mundo. Apura fatos e discute fatos. Redação não é propaganda. Redação não é uma agência de direcionamento da opinião pública. Ela presta um serviço de divulgar informação, cuja interpretação pode ser debatida, mas ela presta esse serviço. Hoje, na Rússia, nós temos grandes organismos que têm a aparência de ser uma redação jornalística, mas, no fundo, são equipamentos públicos, porque pagam com dinheiro público, de propaganda nacional ou de propaganda governamental, com escritórios instalados no mundo todo. Isso são fake newsrooms. Ora, nesse sentido, nós temos um desvirtuamento, uma descaracterização da democracia que vai muito longe. E, por isso, se o fluxo de informação não é democrático, e ser democrático significa não é controlado nas suas regras, não no seu conteúdo, não é controlado nas suas regras, democraticamente por aquela sociedade, através do Estado, nós não temos democracia. Então acabou. Não é à toa que esses conglomerados estão levando à falência organismos jornalísticos. A vida da própria imprensa ficou sitiada. As formas de sustentação da própria imprensa estão sitiadas. Esses conglomerados não gastam um tostão com a produção de informação. Usam os seus usuários para fazer isso. É um modo de exploração que não tinha precedente. Veja que numa coisa como o Facebook, o usuário é ao mesmo tempo mão de obra gratuita, escrava. Ele é matéria-prima gratuita, porque as histórias são as dele. Os pratos de comida que ele fotografa são os dele. Os gatos, cujas fotos as pessoas põem, são os gatos dele. E essas pessoas que são usuários, matéria-prima, mão de obra gratuita, são também a mercadoria, porque são os olhos deles que são vendidos, são os dados deles que são vendidos. Com isso, esses conglomerados também não precisam pagar direito autoral para os relatos jornalísticos e estão quebrando as redações por causa disso. Então, não é verdade que os meios digitais, as redes sociais, substituam a imprensa. Eles matam a imprensa e põem uma coisa no lugar que é muito pior do que a imprensa, que também erra, que também tem seus problemas, mas é muito pior do que a imprensa. Isso ajuda a matar a democracia. Então é disso que eu estou falando. Eu achei muito importante essas observações que você fez. Só para lembrar aqui os nossos ouvintes que a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil entra em vigência em agosto, mas já tem um projeto no Congresso com grande chance de ser aprovado para adiar. E aí, o mínimo é 2 anos, vai ter gente querendo adiar mais, ou seja, postergar a implantação de um sistema de proteção aos dados privados. André, eu queria que você... Vamos lá. Eugênio, eu vejo esse momento atual de coronavírus, os últimos anos, tudo isso que a gente tem visto com essa rede multimodal se comunicando, como um momento sem precedente na humanidade. Coronavírus, ele vem no momento em que já não se sabe o que é verdade e o que não é verdade. Então a gente não sabe se confia, por exemplo, nas informações do governo brasileiro, ou se confia, por exemplo, nas informações da OMS, ou no posicionamento da Alemanha, por exemplo, que diz que 70% da população pode ser contaminada. Isso traz inúmeros idosos aí sendo mortos, que a gente não tem nem noção a escala que isso vai trazer. E, ao mesmo tempo, eu lembro de uma tese de um professor do MIT falando sobre infocalipse, a possibilidade das pessoas não terem condição de lidar mais com os fatos, com a carga de informação, com a racionalidade, com onde se encontrar um posicionamento de estabilidade no mundo. E isso faz com que você volatiliza demais os mercados, você volatiliza as relações pessoais, tudo isso fica num suspenso. E
e, de acordo com o professor, a sociedade já não teria mais condição de se auto-organizar a partir daí. Isso levaria, talvez, uma situação de histeria coletiva em que, eventualmente, aí fica a minha pergunta, será que o capital ele se sustenta dentro dessa volatilidade? Essa é uma grande crise que a gente pode ver se o capital tem condição de se operar, os Estados-nações têm condição de se operar, visto que já se mostrou que a gente não tem organização social e humanitária suficiente para lidar com os nossos problemas humanos, como a possibilidade da natureza vir e falar, ó, vocês são pequenos demais para isso, de dar condição de se autoproteger. E precisaria de uma organização coletiva para a gente se operar. E não há coerência, não há lógica dentro da racionalidade, da espiritualidade, não importa qual forma de produção de verdade. O capitalismo se sustenta, os Estados-nações se sustentam dentro dessa nova ordem? Eu não sei aí se eu estou preparado para responder essa questão, porque demanda um conhecimento sobre o capitalismo que eu considero que eu não tenho. Ou seja, a pergunta, resumindo, é o seguinte: há uma tendência no capital, isso nós conhecemos, de atropelar as estruturas, de revolucionar a forma de propriedade. É uma tendência diagnosticada no Manifesto Comunista, depois desenvolvida na obra posterior de Marx, mais do que de Engels, depois percebida por vários economistas no século XX, até por Keynes, que enxerga uma possibilidade de gestão do capitalismo através do Estado. Eu estou aqui sacrificando a ideia para benefício de uma clareza imediata, mas é isso, é uma gestão do capitalismo. Agora, a pergunta é: o capital sobrevive a si mesmo, né? Eu posso dar uma impressão. Eu acredito que sim, mas eu acredito que se entregue ao seu próprio moto automático, o capital mata as formas de organização social. De alguma maneira, o esforço da civilização no nosso tempo é um esforço para conter o que há de selvagem no capital. Conter até o espírito animal, que alguns elogiam, e buscar uma forma que o mercado possa funcionar de maneira a não matar a si mesmo. Mas eu insisto, eu estou saindo do campo da minha especialidade e estou ingressando num território perigoso que me deixa pouco à vontade, que é um território das impressões. Se nós falarmos da maneira como o capital aprendeu a fabricar imagem e signo em lugar de coisa corpórea, isso é um campo que eu estudo. E isso eu posso dizer: para o capitalismo é irrelevante a mercadoria como coisa corpórea. Ela é um acessório de um valor principal que circula, que está fora dessa coisa corpórea, que tem a ver com a exploração do olhar e com a construção de linguagem que carrega esse valor. Isso dá uma certa potência para essa pergunta que você faz: se o capital sobrevive a si mesmo. E aí a minha impressão é: os capitalistas que estão fazendo esse jogo correm risco, mas esse modo de produção, de exploração do olhar, não corre risco. Ele atropela. O capital não precisa
da democracia. O que leva o capitalista ao engano de achar que ele, capitalista, não precisa da democracia. Nós temos no Brasil, não só no Brasil, áreas importantes do capital apoiando medidas de força ou medidas que pretendem sitiar os espaços democráticos com a ilusão de que a acumulação vai se realizar mais rapidamente. Então, esses caras que adotam esse tipo de decisão estão jogando contra si como pessoas físicas, contra si como famílias, apostando numa via altamente destrutiva e que talvez preserve o capitalismo, mas vai matar os capitalistas. E é intolerável. A gente chega aí com uma realidade cuja fisionomia causa repulsa. Como é que hoje alguns gestores do capitalismo acreditam que podem triturar conquistas democráticas, podem triturar direitos e ter um lucro no fim da linha. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Bom, fazer só uma última provocação, mas se o Zuckerberg sai dos Estados Unidos, vai à União Europeia conversar com uma instituição, é porque algum grau de funcionalidade ele enxerga no capital do regramento, o papel do Estado. Mas eu não quero, para não encerrarmos aqui a nossa conversa com uma visão muito negativa, porque existe alguma possibilidade, eu acho que existe sempre alguma possibilidade de se sair desses impasses globais que nós estamos vivendo. Mas nós estamos com o horário bem avançado já. Eu só queria dizer o seguinte, eu acho que nós estamos, né, André, nós temos que repetir essa conversa. Eu acho que vamos voltar a remarcar, porque eu acho que tem muita coisa que, com certeza, as pessoas que estão nos acompanhando, outros assuntos que a gente podia tocar. Então, eu devolvo a palavra a você, se você quer, só para encerrar, e já pedir aqui o compromisso público que nós façamos uma outra gravação, um outro episódio com você. Olha, da minha parte, compromisso assumido. Eu gosto muito da nossa conversa desde a nossa vida de movimento estudantil. O que eu não sei é se existe gente do outro lado. A minha experiência com as câmeras é que eu sou um repelente que espanta os espectadores. Então vocês depois vão avaliar e aí eu estou super à disposição e nós vamos almoçar para pôr a vida em dia sem as câmeras de televisão, mas vamos fazer isso, já é também compromisso assumido. Eu não sei, é claro que quando o Zuckerberg vai prestar contas em algum lugar, é um bom sinal, ele está prestando contas, ele quer ver se acha uma saída. Google tem uma linha cada vez mais representativa de estímulo a redações profissionais, linhas de apoio a programas de formação de jornalistas. Tudo isso é muito bom, claro que isso é bom. Mas veja só, esses mesmos conglomerados foram negociar com a China, foram vender facilidades para um Estado que ele diretamente quer o papel de violar as privacidades, controlar o movimento das pessoas. É uma discussão difícil. Existe uma saída no túnel chinês que aponte para a democracia? Segundo alguns, existe. Eu tenho seríssimas dúvidas, seríssimas dúvidas. É bom que eles negociem com a União Europeia, é bom, mas o conglomerado monopolista Facebook, isso precisa ser dito com todas as letras, tem que acabar. Ele precisa ser, aquele mercado precisa ser repartido. Elizabeth Warren falou isso. Eu concordo. Então... Era minha candidata, aliás. Era, né? E é incrível, né? Porque por que você diz que é sua candidata? Porque o que acontece nos Estados Unidos vai impactar o Brasil e vai impactar a sua vida pessoal. Mas nessa eleição nós não votamos. Tem tudo a ver com a soberania do Estado. Porque a soberania americana
influi na nossa vida, mas nós não podemos opinar sobre o que eles estão. Podemos opinar como agentes de convencimento, podemos, né, ligar para os 2 amigos que você tem lá e falar, olha, eu acho isso e tal, talvez ele leve em conta. Mas isso são dados muito estimulantes do ponto de vista intelectual da nossa organização democrática hoje. Acho que, e precariamente democrática, acho que é bom que ele vá lá prestar contas, mas tem muito a se fazer, tem muito a se fazer. Eugênio, muito obrigado. Só vou encerrar lembrando os nossos ouvintes, nós tivemos um episódio que tratou da China, sobre a expansão comercial, sobre a Rota da Seda, que trouxe muitas informações. Eu, particularmente, sou muito pessimista, porque acho que a China já derrotou o mainstream da ciência política americana, porque todos os indicadores que é o pensamento da ciência política americana já estão derrotados. Né? Tem lá a classe média numerosa, tem várias coisas, indicadores que a ciência política americana trabalhava, que a China está desmentindo. Então, acho que... Mas a China, nós ainda vamos voltar num outro episódio da China. Muito obrigado. Foi, olha, uma alegria enorme receber você aqui. Eu acho que foi uma grande contribuição e vamos continuar ligados nos nossos canais e agradeço aqui ao meu amigo, parceiro André Zanardo, né? Obrigado, Meu bro, tá certo? E até o próximo episódio. Obrigado por todos.